Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas, em nome de Jesus, toda honra e toda glória sempre a Jesus. Esse estudo do livro de Mateus está edificando muito a nossa vida, né? Está trazendo para nós um conhecimento de uma forma muito detalhada, de uma forma cheia de amor, está nos enchendo de paz, nos enchendo de posicionamento, né, diante da sabedoria que o Senhor nosso Deus permitiu que nós aprendêssemos através da palavra dele. Amém? Vamos lá. Lembrando, tirando as dúvidas, né, de quem está me perguntando, eu tenho feito os estudos com a minha Bíblia, que é a tradução NTLH. Vou mostrar para vocês qual que é, quem está me perguntando. Essa Bíblia de estudo que eu uso, ó, tá? Porque quando eu iniciei na vida cristã, eu tinha muita dificuldade de entender a Bíblia. E aqui nessa tradução, comparada sempre com a outra, né, que é como eu fazia quando eu comecei, foi a tradução da Bíblia que eu mais me identifiquei, foi a tradução que eu mais entendi o que Deus queria falar para mim, para que eu pudesse aprender, tá bom? Então eu uso ela até hoje, sempre buscando referências nas outras traduções, né, para ver se tem muita diferença. E quando tem em algumas palavras a diferença, eu acho oportuno e leio de outra tradução também. Senão eu leio só essa mesma, tá bom? É muito importante lembrar que meditar a Bíblia, quando a gente lê, é sempre estar entrando na história, né? E grifando ali os versículos que mais falar com você, para que sempre esteja grifado. Um dia, quando você abrir, o Senhor pode falar com você através desse versículo. Amém? Então, vamos fazer a leitura. Eu peço ao Senhor Jesus que tire toda a distração do seu ambiente agora, para que você possa estar totalmente voltada aqui com o seu coração e a sua mente também. Amém? Deixa eu só escrever aqui qual que é o capítulo, para quem entrar saber. Capítulo 6. Pronto. Vamos lá então. Capítulo 6, versículo 1, traz para nós sobre a justiça, né, interior no reino de Deus. A justiça interior no reino de Deus. É isso que Mateus 6 nos traz. Aqui continua o Sermão do Monte, tá? E Jesus aqui, ele aprofunda ainda mais a ética do reino, a ordem do reino, tá? A ordem de valor dentro do reino. Por isso que fala sobre a justiça interior no reino de Deus. Mas agora focando nas motivações do coração, que é a generosidade, a oração, o jejum, os valores e a confiança. Amém? Então vamos lá. Versículo 1. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Então, aqui no versículo 1, né, já começa Jesus alertando contra as ações religiosas. Em outra tradução de Bíblia, diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes visto por eles. Do contrário, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Então, aqui Jesus alerta contra as ações religiosas para autopromoção. Isso é muito sério, né? Um posicionamento que nós devemos ter consciência. O valor está na intenção do nosso coração e não na exibição. Então, quantas pessoas servem, né? Servem em uma igreja ou servem de uma outra maneira voluntária, com o único objetivo de receber novos títulos ou até mesmo cargos dentro de uma igreja. Tem muita gente que faz isso e se esquecem do verdadeiro valor que tem de ajudar o próximo. Então aqui, logo no primeiro versículo, já traz sobre isso, quando fala da caridade, tá? Nós devemos observar para que nós estamos fazendo. Nós estamos servindo com qual objetivo? De agradar a Deus ou de nos exibir para autopromoção diante dos homens?
Versículo 2 diz assim: quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. E eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Versículo 3 diz assim: mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. 4. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Então, aqui, a palavra de Deus traz para nós que a generosidade, ela deve ser uma coisa discreta, uma ação discreta vindo do seu coração. A verdadeira generosidade, ela é dessa forma, ela é secreta e discreta. Então, Deus recompensa o que é feito ali para ele em segredo e por amor, com amor. A generosidade declarada é marketing. Cuidado, tá? Cuidado com isso. Porque uma pessoa que faz a generosidade, que vai lá, faz doação de coisas, de alimento, e depois fica declarando a todos, ela está fazendo um marketing ali da própria imagem, para ter uma autopromoção ou para receber elogios, tá bom? E aqui a Bíblia condena, tá bom? Depois do versículo 5 e 6, diz sobre a oração no secreto, quando diz assim: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então aqui a Bíblia nos traz que o foco é a comunhão com o Pai e não a performance pública. O valor da oração está na intimidade e não na eloquência. O valor da oração está no seu tempo de intimidade com Deus e não na sua capacidade de falar ou no seu poder de se expressar. Amém? Versículos 7 e 8 diz assim: não usem vãs repetições. Esse é o alerta aqui, né, do versículo 7 e 8, quando diz assim: nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Aqui ele está falando das orações repetitivas, né? Muitas vezes vazias e sem valor. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Versículo 8. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Então aqui, Deus não é convencido por uma repetição vazia, mas ele responde a uma oração com sinceridade. Você não precisa saber dizer palavras bonitas e bem formadas, não. Deus já conhece o seu coração. Ele sabe das suas intenções. Ali, quando você vai fazer a sua oração, é você confiar no Pai, é você confiar em Deus e não manipular as divindades. Não fazer isso. É você abrir o seu coração. Como eu converso com você aqui, é você conversar com Deus, expor os seus medos, expor as suas emoções, entregar na mão dele toda a sua insegurança, a sua ansiedade, para que ele cuide de todas as coisas. É colocar o seu coração diante de Deus. É isso que o nosso Pai nos pede. É dessa maneira que deve ser feita a nossa oração. Colocar o nosso coração diante dele, entregar para ele todas as nossas emoções. Né? A oração ela deve ser sempre sincera, buscando cada dia mais intimidade com Deus. Aí você vai começar a conversar com Deus o tempo todo, porque Ele está com você o tempo todo. É dirigindo, é cuidando da sua casa, é trabalhando, é andando pela rua.
É no momento de intimidade também, quando você tem ali o seu quarto ou o seu cantinho de oração, que é um lugar onde você gosta de estar para conversar com ele, tá? É isso que ele pede aqui. E não orações vazias e repetitivas. Do versículo 9 ao versículo 13, fala sobre o Pai Nosso. Então aqui diz, portanto, orem assim. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Todos nós oramos a oração do Pai Nosso, é uma oração universal, certo? Nessa tradução de Bíblia, ela traz a oração do Pai Nosso com algumas palavras explicativas de uma maneira que nos coloca no posicionamento da oração. Eu vou ler para que vocês ouçam, tá? Vocês podem ouvi-la e depois eu trago cada trecho significado, tá bom? Então aqui diz o versículo 9: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam o teu santo nome, que é quando diz santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui Jesus ensina para nós um modelo equilibrado de oração. Para quem não sabe orar, a oração do Pai Nosso já coloca ali no altar do Senhor todas as suas necessidades, tudo o que você precisa. Amém? Então, em um momento de dificuldade, em um momento que você não sabe o que dizer, o que orar, você pode fazer a oração do Pai Nosso, de todo o seu coração, pausadamente, ouvindo o que você está orando, e não de uma maneira mecânica que você nem ouve. Fazer a oração do Pai Nosso é meditar a cada trecho, para você sentir a profundidade de cada frase que você está declarando nessa oração. Então, aqui quando diz Pai Nosso, nessa oração, está trazendo uma relação e uma identidade. Uma identidade entre você e Deus, né? Ou comunitária, quando a oração está sendo feita ali entre várias pessoas. Quando diz santificado seja o teu nome, você está fazendo uma reverência ali. Você está fazendo uma reverência a Deus. Santificado seja o teu nome. Você está santificando o nome do Senhor. Quando diz venha o teu reino, né? Venha a nós o vosso reino, né? Cada um ora aí de uma maneira, dependendo a tradução que aprendeu, está trazendo submissão ao governo divino. Então você está dizendo que você é submissa ao governo de Deus. O pão nosso de cada dia, você declara a confiança diária que você tem em Deus, diante do alimento que você precisa. Perdoa, né? Quando diz aqui, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos ofenderam, você está dizendo misericórdia, Senhor. Misericórdia da minha vida, tenha misericórdia de mim. Livra-nos do mal. Quando nós pedimos para que o Senhor nos livre de todo o mal, nós estamos declarando uma dependência total e completa na parte espiritual com Deus. Então, para vocês verem a oração do Pai Nosso, ela traz todos esses sentimentos e relacionamentos com Deus. Traz a relação e a identidade, traz a reverência a Deus, a submissão ao governo dele, né? A confiança diária sobre o alimento e as nossas necessidades de todos os dias, a misericórdia e a dependência espiritual. É isso que traz para nós. Amém? Do versículo 14 ao versículo 15, fala sobre o perdão, tá? Que o perdão ele é condicional. Olha só o que diz. Versículo 14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará você.
Mas se vocês não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então aqui, para finalizar esse trecho sobre a oração, Deus espera de quem foi perdoado que perdoe. É isso que Deus espera de nós. Se Ele nos perdoou, nós também temos que perdoar o nosso irmão. E até você mesmo, porque muitas vezes você não se perdoa de alguma coisa. E você precisa se perdoar, porque se Deus te perdoou, como pode você não se perdoar? Entende? Você precisa se perdoar, precisa liberar o perdão, tá bom? Porque não perdoar é contraditório. Não perdoar é incompatível com a graça que você recebe, com a graça recebida. Então você precisa liberar o perdão, porque Deus já te perdoou. Amém? Agora aqui do versículo 16 até o versículo 18, vai falar para nós sobre o jejum com propósito. Olha só o que diz. Versículo 16. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. 17. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Então aqui, o jejum ele não é uma vitrine da espiritualidade, mas é uma disciplina de humildade e foco em Deus. Esse é o objetivo do jejum com oração. Então você deve manter a sua mesma aparência, né? Você deve manter a aparência de todos os dias, porque o que você faz, o sacrifício que você está fazendo para Deus ali com a sua carne e oração, que o jejum tem que vir junto com oração, para ser um sacrifício para agradar a Deus. Se você fizer só um jejum sem oração, você está fazendo uma dieta. Então, você tem sempre que fazer um jejum e oração, que é você jejuar, entregar o seu jejum ao Senhor. Por que você está fazendo aquele sacrifício? Né? Eu estou fazendo esse sacrifício, Senhor, por esse motivo. Seja em agradecimento a algo que você já recebeu, ou você faz o jejum com oração, já crendo que aquele propósito que você está colocando, você já está recebendo. Essa é a fé. Esse é o dom da fé. É quando você já, em oração, você se posiciona como você já estivesse recebendo. Você já se vê naquela situação do que você está pedindo. A fé é você acreditar que você já está vivendo o que você ainda não recebeu. Amém? O jejum, se for para você fazer o jejum a Deus e ficar reclamando e ficar lamentando que tá difícil, nossa, como tá difícil, nossa, como tá difícil, e ficar fazendo um circo ali de vitimismo, é melhor você não fazer, porque é em vão, tá? Então você faça o seu jejum com amor, com propósito e coloca oração no seu jejum, amém? Esse sacrifício, sim, o Senhor vai receber. Chega até as narinas de Deus como um sacrifício agradável, como uma oferta agradável, tá bom? Lembra de Abel e Caim? Então, Caim ofereceu o pior que ele tinha. Não pegou a melhor parte, não fez de todo o coração, tá? Agora aqui do verso 19 até o 21 vai falar sobre as riquezas do céu. Olha só o que traz. Versículo 19. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Versículo 20. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não pode destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. 21.
Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aqui, Jesus confronta a busca por segurança material. É isso que ele traz. O que mais valorizamos revela onde está o nosso coração. Forte, né? Onde você mais dá valor, ali está o teu coração. Lembra da passagem de Jó? O coração dele permaneceu em Deus o tempo todo, porque na verdade o coração dele sempre esteve em Deus e nunca nas riquezas materiais e nem em pessoas. Por isso, mesmo perdendo tudo, ele manteve o coração dele e a fé dele em Deus, porque ele amava a Deus acima de todas as coisas, e é assim que nós devemos ser, amar a Deus acima de todas as coisas. No versículo 22 e 23, fala sobre a luz do corpo, né? Ou como os olhos como lâmpada. Traz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Vamos grifar essa parte? Essa parte é muito poderosa, porque os nossos olhos é uma entrada para todas as coisas, tanto para o bem como para o mal. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, o corpo fica cheio de luz. Porém, versículo 23, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, os nossos valores e o foco interior, o nosso foco interior, ele afeta toda a nossa vida, totalmente. Influencia a nossa vida completamente, tanto para o bem como para o mal. Olhos bons, visão generosa espiritual. E olhos maus, egoísmo e materialismo. Num resumo bem fácil para vocês gravarem, tá? Repetindo: olhos bons, visão generosa espiritual. E olhos maus, egoísmo e materialismo. Então se observem, tá? Vigiem os seus olhos sempre, em nome de Jesus. O versículo 24 fala sobre Deus e as riquezas, onde traz também sobre os dois senhores. Quando diz assim: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro, servir a Mamon. Vamos grifar aqui também. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. Nesse tempo que nós vivemos hoje, nós precisamos sempre nos lembrar dessa parte, tá? Aqui fala para nós que, no versículo 24, traz que não existe meio termo. Ou nós buscamos o reino, ou nós vivemos para o sistema material. Deus exige exclusividade. Ele exige que o nosso amor seja exclusivo para Ele. Priorizar os bens materiais como foco principal da vida é muito perigoso. É muito perigoso, pois isso pode levar a uma ganância desenfreada, sem controle, um egoísmo, né? Uma visão, uma cegueira espiritual ali irreversível, difícil de quebrar. Né? Isso desvia a pessoa da fé. A pessoa que só visa os bens materiais e o dinheiro, ela está desviada da fé. Né? Chega a ser uma cegueira espiritual profunda. E há consequências significativas quando é essa escolha da vida da pessoa. Amém? Do versículo 25 até o 34 agora, ele traz para nós sobre a ansiedade. E é muito forte. E é muito sério hoje a ansiedade, né? A ansiedade hoje, ela é uma das coisas que mais tem tomado a mente das pessoas. E olha como que a sabedoria de Deus é perfeita, porque a Bíblia traz isso. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. E há mais de 2000 anos já apresentava para nós
tudo que nós viveríamos. Por isso é tão importante a gente viver na palavra e buscar o conhecimento da palavra para que o nosso sofrimento seja diminuído. Porque quando nós vivemos em obediência, cumprindo os princípios de Deus, Ele nos protege, Ele nos alimenta, Ele conduz a nossa vida. Amém? Então eu vou trazer para vocês aqui. E vou lendo em partes e vou trazendo uma frase explicativa entre meios, tá bom? Então Jesus dá 7 razões para não vivermos ansiosos, incluindo aqui o versículo 25, quando diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Então aqui ele traz para nós que a vida vale mais do que a comida e a roupa. Aqui ele traz que quando nós priorizamos a nossa vida diante dele, todas as outras coisas ele vai estar cuidando. E quando nós colocamos a nossa ansiedade tão somente em viver buscando comida e roupa, a nossa vida não tem sentido, porque é um ciclo vicioso de tentar se encher com isso. E isso nunca vai nos preencher. O vazio da alma nunca vai ser preenchido com comida e com roupa, com compulsividades, com glutonaria. Só o Senhor pode nos preencher. Então, quando nós invertemos isso, quando nós nos enchemos de Deus, a comida e a roupa é uma consequência. E a gente começa a olhar para essas duas outras coisas com valores diferentes. Versículo 26 traz assim: vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Então aqui é bem claro que diz que Deus cuida de todos nós. Deus cuida de toda a criação dele. Deus é o mesmo. Ele não muda e nunca vai mudar. Ele sempre vai cuidar de você, se você deixar. Amém? Versículo 27 traz assim: e nenhum de vocês pode encompridar, é a palavra que traz aqui na minha Bíblia. E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por isso. Vou ler de novo. E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Então aqui diz que a ansiedade não vai mudar nada. A ansiedade não vai te trazer nem um dia a mais de vida. Pelo contrário, ela vai trazer consequências ruins. Versículo 28, de 28 a 30, traz assim, ó. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmo. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como a das flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Então, aqui, eu trouxe assim para vocês, ó. As flores não trabalham, mas elas são bem vestidas. Olha como é profundo esse ensinamento que o Senhor nos traz. Nós precisamos dar valor ao que nos sustenta, ao que sustenta a nossa saúde emocional, a nossa fé, que é o que nos preenche, a nossa fé que nos traz a paz, que muitas vezes o nosso espírito está gritando por paz e a gente não consegue entender, porque esse aceleramento de buscar o preenchimento em coisas nos deixa cada vez mais vazio.
buscar o preenchimento em comida e em coisas materiais, como aqui está citando roupas no caso, não dá o preenchimento que nós precisamos. Somente Deus nos preenche. E o dia que nós pegamos essa chave, que nós entendemos isso, muita coisa muda. Eu recebo testemunhos de pessoas que mudam até a vida financeira, porque parou de fazer compras compulsivas, porque entendeu que a compra é importante e necessária na vida, mas não da maneira que estava sendo feita. Versículo 31 e 32 traz assim: Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando por essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de tudo isso. Então aqui traz que Deus sabe do que nós precisamos. Não precisa ter uma preocupação excessiva das suas necessidades, das nossas necessidades, porque Ele sabe de tudo que nós precisamos. E quando as pessoas não têm condições de ter, Ele move pessoas em volta para que a ajuda chegue. Pode observar. Quando nós não temos o que nós precisamos, Ele move pessoas para se achegar até você, para levar o que você precisa, porque Ele é Deus e Ele faz isso. O poder é dele. Ele tem o controle de todo o governo. É Ele que nos governa. O versículo 33 diz assim: Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Vamos grifar o versículo 33? Vamos grifar. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Que coisas? O alimento, as vestimentas e todas as outras necessidades que você precisar. O foco é sempre buscar o reino de Deus, tá? Versículo 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta suas próprias dificuldades. Então aqui, cada dia tem o seu próprio mal. Não precisamos ficar sofrendo com o dia de amanhã, porque na verdade, nós nem sabemos se nós vamos estar aqui no dia de amanhã. Por isso, nós precisamos viver hoje. Porque hoje já tem o seu próprio nome. Como que chama o dia de hoje? Presente, certo? Olha só, então hoje é um presente de Deus na nossa vida. Então nós precisamos viver hoje da melhor forma, com tudo que nós temos, com tudo que nós podemos ser. Porque ontem já passou, foi passado. Nós não temos mais como corrigir o que aconteceu ontem, mas nós podemos ser melhor hoje, fazer o melhor hoje, que é o presente. E o futuro, nós não sabemos do futuro. Então, o nosso desgaste excessivo com o dia de amanhã é um desgaste desnecessário. A própria palavra diz: não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. A ansiedade, ela não acelera os seus dias, nem os seus problemas, para que eles sejam resolvidos. A ansiedade não acelera os seus problemas para eles serem resolvidos. Pelo contrário, a ansiedade, ela só te traz mais problemas. Ela te traz mais problemas, ela atrasa o seu propósito com Deus. Por que que a ansiedade atrapalha os seus propósitos? Porque você fica ansioso. Você perde o foco das coisas que você tem que fazer. Então, perdendo o foco das coisas que você tem que fazer, você atrasa de viver os planos de Deus na sua vida. É forte, não é? Mas é necessário que vocês ouçam. O ansioso, ele não dorme.
E isso acaba afetando a saúde de quem não dorme. Quem não dorme tem a sua saúde afetada. Não tem concentração. Então, por isso, nós precisamos nos encher da presença de Deus, que é o nosso Pai, e permitir que Ele nos conduza. Por quê? Porque nós temos promessa dele na nossa vida. E se nós temos as promessas, nós precisamos crer. Eu creio de todo o meu coração. Você também precisa crer que essas promessas estão sobre a sua vida. Você só precisa deixar Jesus te conduzir. Você só precisa deixar com que Jesus conduza a sua vida. Quando a sua mente estiver muito acelerada, entre em oração. Fala, Jesus, a minha mente está muito acelerada. Faz ato profético. Sabe como é fazer ato profético? Coloca a mão na sua cabeça e fala assim, Jesus, os meus pensamentos estão muito acelerados. Eu entrego ao Senhor todos esses pensamentos acelerados. Eles não são meus, cuida deles para mim. Me ajuda a manter o controle. Isso não é normal. Eu preciso de paz. Me enche de paz e começa a pedir, começa a declarar, começa a clamar ao Senhor. Faça isso e você vai ver o agir sobrenatural da presença de Deus na sua vida. Jesus está disponível, Ele está do seu lado o tempo todo. Ele fala o tempo todo, mas se a tua mente está barulhenta, como que você vai ouvir? Por isso você tem que pedir, quando você sabe quando a tua mente está barulhenta. Você sabe quando a tua mente está falando demais, porque você tem vontade de mandar ela ficar quieta. Nesse momento é hora de entrar em oração onde você estiver, não tem que ter um lugar específico. Onde você estiver. Curve sua cabeça e faz isso, fala, Senhor, está muito acelerado, em nome de Jesus, tira essa ansiedade de mim. Eu entrego em suas mãos, cuida de tudo isso, meu Pai, me dá uma direção. Eu estou lendo aqui o finalzinho do capítulo 6 de Mateus. Mateus capítulo 6. Já estamos aqui na última parte onde fala da ansiedade. Amém? Que é do versículo 25 até o 33, até o 34. Na verdade, nós já estamos no 34. Tá bom? Nós estamos entregando essa palavra. Então, aqui hoje, nesse capítulo 6 do livro de Mateus, nós aprendemos que a vida espiritual verdadeira com Deus, ela acontece no secreto, sempre. Ela acontece no secreto porque é sobre Deus e não sobre plateia. O jejum, ele sempre deve vir em espírito e em verdade, respondendo a sua dúvida, minha irmã Janaína. O jejum, ele é uma arma poderosa no mundo espiritual. E sim, nós devemos fazer jejum e oração. Nós precisamos fazer jejum para mortificar as vontades da nossa carne, calar a nossa alma, as vontades da nossa alma, porque as vontades e os sentimentos são da alma. E quando você faz um jejum e coloca em sacrifício a Deus, junto com oração, como eu disse, tem que vir junto com oração. O Senhor recebe o seu sacrifício. Então, quando você cala a sua alma, você eleva o seu espírito. E o seu espírito, ele fica totalmente dependente do Senhor. E é onde você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. É onde você consegue ali em oração, porque quando você está em jejum, você sente fome. Você sente vontade de comer. E muitas das vezes, dando um exemplo meu, quando eu iniciei, né, o segundo e terceiro dia são os dias mais difíceis. Existem vários tipos de jejum. Eu posso abrir uma live para vocês em um outro horário diferente desse, para falar sobre o jejum. Existem vários tipos de jejum, tem o jejum parcial, tem o jejum total, né? Então, quando vem aquela vontade, aquela ânsia de você comer, aquele desejo que o seu corpo chega a tremer de querer comer, ali você está matando a sua carne. E quando você entra em oração, você sente o agir poderoso e sobrenatural de Deus.
É uma arma poderosa contra o mundo espiritual das trevas. É poderoso o que o jejum faz na sua vida. Jejum muda decretos espirituais, quebra maldições hereditárias, maldições que vêm de gerações sobre a sua vida. É muito profundo jejum e oração. É muito sério o mundo espiritual. Então, é oportuno que eu traga para vocês diante de muitas dúvidas, então, que as pessoas têm. Então, eu vou trazer para vocês um estudo de experiência minha e o que diz a palavra do Senhor também, tá bom? Sempre pautada na palavra de Deus. Eu vou trazer para vocês. Então, nós aprendemos aqui que quando nós buscamos o Senhor em oração no secreto, nós estamos buscando a presença de Deus e não plateia, tá? Nós não precisamos fazer nenhum tipo de oração ali em voz alta, no meio de muita gente, para mostrar o que você está pedindo, o que você está declarando. Nada disso. Isso os hipócritas faziam, tá bom? A sua intimidade com Deus tem que ser no secreto, tá? Aí nós aprendemos também que não é só fechar um quarto para orar, tá? É importante eu trazer isso que eu trouxe. É você parar de falar para as pessoas tudo o que você faz com Deus. Para de falar. Muitas vezes a sua experiência espiritual com Deus não é interessante para outra pessoa, porque ela não está no mesmo nível espiritual que você. Então, quando você falar com Deus, busque a aprovação só de Deus e não dos outros. Ah, eu orei assim, eu fiz isso. O que você acha? Por que você está buscando aprovação com as pessoas? Não é das pessoas que você tem que buscar aprovação, é de Deus, tá? Toma remédio. Quando há dependência de algum medicamento, é importante ter cautela, tá? Dando o exemplo do meu marido, eu não sei qual é a sua dependência. O meu marido, ele toma remédios diários e não pode ficar sem tomar nenhum dia porque ele tem um problema cardíaco, tá? Eu não sei qual é o seu problema. Ele tem um problema cardíaco, mas ele faz jejum. Ele faz jejum com responsabilidade. Ele se sacrifica de algumas coisas e ele faz jejum, tá? Então, existe o jejum só do líquido, existe o jejum total. O jejum total, dependendo do problema de saúde, precisa de uma orientação médica, tá bom? Mas eu vou fazer uma live sobre o jejum, eu vou anunciar nos stories para que quem tem interesse consiga participar. E eu vou ver se eu consigo fazer agora nesses próximos dias, né? Que nós temos 2 dias aí para frente um pouco mais tranquilo. E eu vou trazer nesses próximos 2 dias, tá bom? Então vocês fiquem atentas nos stories que eu vou colocar lá, o horário e o dia certinho. Se vai ser amanhã ou se vai ser depois, tá? Nós aprendemos aqui também o ponto do jejum, oração, né? Oração, jejum e generosidade deve vir de um coração focado no Pai e não na aprovação alheia. Eu achei oportuno trazer isso, né? Que é ficar buscando a aprovação do homem. O discípulo do reino, nós somos discípulos, eu e você, e todo aquele que quer levar a palavra e viver em verdade, valoriza o que é eterno. O que é eterno, mais do que aquilo que é visível, tá bom? O visível acaba, o visível enferruja, a traça destrói, e o eterno não, amém? A ansiedade, eu trouxe também sobre a ansiedade para finalizar, ela é vencida pela confiança prática em Deus como Pai. Olha só, vou falar de novo. A ansiedade é vencida pela confiança em Deus, que é o nosso Pai. O que é confiança prática? Dia a dia, todo dia. Todo dia, você tem que confiar em Deus todos os dias, e não só hoje ou daqui 3, 4 dias. Não, todos os dias, todos os dias. Entendeu? Essa é a confiança prática para que a sua ansiedade seja eliminada, tirada para fora da sua vida. Você crê que Jesus cura? Se você crê que Jesus cura,
Se você crê nos milagres, todos os milagres que ele fez, e nós vamos ler muito sobre isso. Se você crê nos milagres de Jesus, por que você não crê que ele pode te curar? Jesus cura. O nome de Jesus tem poder para curar e libertar. Amém? Então a sua ansiedade, ela também é vencida em nome de Jesus. Quando você traz Deus como seu Pai e confia nele de todo o seu coração. Assim como a água, não é? Nós não bebemos água todo o tempo, todo dia, todo dia. Imagina se você ficar um dia sem beber água, um dia, 24 horas sem beber água, tua boca seca, teu corpo começa a tremer, a tua mente já começa a falar, eu quero água, eu quero água, eu quero água. E por que não é esse o nosso desejo na presença de Deus? Né? Nós precisamos todo dia buscar na palavra. O foco na vida cristã, nossa, deve ser sempre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, como diz aqui no versículo 33. Vamos ler de novo. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, Ele lhe dará. Todas essas coisas que você precisa. Então, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus quem está falando, tá? Não há outro caminho. Não há outro meio de vida que te prospere, que te proteja além desse. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Até mesmo antes dos nossos familiares. Nós já lemos isso aqui em Mateus. Deus em primeiro lugar até antes da nossa família. Ele vem em primeiro lugar, tá? Então aqui, ó, Mateus 6 nos desafia a viver de forma invisível para o mundo, mas profundamente visível para Deus. Ele vê o seu secreto, tá? Deus vê todo o movimento do seu secreto com ele. E eu tenho experiências extraordinárias com Deus. Um dia eu posso trazer aqui para vocês tudo que ele fez na minha vida, porque ele viu o secreto do meu coração e ele recompensa cada coração sincero. E ele vai recompensar o seu coração sincero na presença dele. Então, se o nosso tesouro está no céu, o nosso coração também está lá. Tá? Se o teu coração está com Deus, esse é o teu tesouro. E nós viveremos aí uma vida de liberdade, uma vida de confiança e leveza na presença do Pai. Então, não se trata de parecer justo, mas de ser fiel quando ninguém vê. Ninguém precisa ver o que você está fazendo, só Deus, tá? O verdadeiro discípulo, ele ora, perdoa, jejua e confia. Ora, perdoa, jejua e confia. Em silêncio, mas com poder. Em silêncio, mas com poder. Então, é um verdadeiro soldado, né? O verdadeiro discípulo que se posiciona dessa forma é um verdadeiro soldado de guerra nas orações contra o mundo espiritual das trevas. É esse o posicionamento que nós devemos ter, sabia? Como verdadeiros soldados de guerra na oração. Oração, jejum, posicionamento na presença de Deus, se reveste da armadura de Efésios, ora, guerreia contra o mundo espiritual das trevas. Não demonstre medo, pelo contrário, se posicione como filha. O que um pai faz para uma filha ou para um filho? Ele protege. Ó, você como mãe faz o que com seu filho? Você vai proteger ele com todas as suas forças que você tem. Que dirá Deus proteger você? Se você está andando ali em verdade, em obediência, se você está perdoando quem tem que ser perdoado, que te magoou, se você está orando, jejuando, confiando nos planos que Ele tem sobre a tua vida, Ele vai te proteger com força. E você tem que fazer o quê? A sua parte. Orar, guerrear. Pai, eu não aceito isso que está acontecendo. Eu tenho sido obediente ao Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não aceito o que o inimigo está fazendo na minha família. Eu não aceito essa enfermidade. Olha como que é uma oração de guerra.
Eu não aceito essa enfermidade na minha vida, ou eu não aceito essa enfermidade na minha família. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga cura diante dessa enfermidade. Se você está pedindo para você, você pode pedir: eu peço a cura sobre essa enfermidade na minha vida. Eu não aceito ser assim. Eu não aceito ser dependente de um remédio para depressão. O Senhor cura. Eu não aceito ser dependente de um remédio específico e declara ali o remédio específico que você não aceita ser dependente. Busca a cura em Jesus todos os dias. Todos os dias a nossa oração deve ser de guerra contra o mundo espiritual das trevas. Nós não podemos desistir. Sabe por quê? Porque o diabo não desiste. Nem um minuto. Nem um segundo. É como se ele pegasse um banquinho e sentasse ali no canto e ficasse esperando só você dar uma brecha para ele entrar. E aí ele entra e faz a festa, se você deixa. Então se posicione. Se posicione. Errou, peça perdão. Pecou, peça perdão imediatamente. Caiu em fofoca, peça perdão. Falou de uma maneira muito ríspida que não tinha necessidade, porque você deixou o teu ego gritar. Se arrependa. Peça perdão. Na hora. Não fique remoendo uma coisa que não te fez bem. Remoer uma ofensa é porta para Satanás entrar para agir na tua vida. Muitas vezes é melhor você fazer silêncio. Faça silêncio. Faça silêncio diante de uma afronta. Busque em Deus a resposta. Depois você procura a pessoa e se acerte com ela. Amém? É a melhor decisão que você pode ter. É o melhor posicionamento que você derruba o mundo das trevas. Você destrona Satanás quando você muda o seu posicionamento. Você tira a legalidade da mão dele. Vou te dar um exemplo, muito rápido, para a gente terminar. Se você diz assim, ó, uma coisa que nós vemos muito. Eu não aguento mais, essa casa é um inferno. Uma pessoa que declara isso. Isso aqui é um inferno, eu não aguento mais. Ó, Satanás tá onde? Tá ao derredor da tua casa. Ele ouviu. Opa! Ela disse que a casa dela é um inferno, me deu a legalidade. Ele entra. Aí, ó, ele vai fazer a sua casa ser um inferno cada dia mais. Palavras são decretos no mundo espiritual. As palavras têm poder. Muda as palavras que saem da sua boca. Muda o seu posicionamento. Começa a declarar bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido. Falar mal do seu marido é falar mal de você mesmo. É falar mal da sua própria carne. Porque vocês são um só em Cristo. Vocês são uma só carne. Então muda. Se o seu marido é difícil, se o seu marido não está num posicionamento que você vê que é o posicionamento que ele tem que estar, não fala nada. Ora, faz silêncio. Não fica falando mal dele e nem julgando ele. Muda o seu posicionamento. Traz ele para Cristo através do seu exemplo, do seu posicionamento. E não das suas palavras, porque não é você que convence, é o Espírito Santo. O que você pode fazer pelo seu marido ou pelo seu filho que não está no caminho, né, que está desviado, que está no caminho de Cristo, é orar e pedir para o Espírito Santo tocar ele. Mas é o seu comportamento, é o seu exemplo que vai fazer as pessoas que você ama buscar Jesus. Amém? Que a sua decisão hoje seja confiar nos planos de Deus para a sua vida. É isso que eu desejo. Que seja confiar totalmente e plenamente nos planos de Deus para a sua vida. É permitir que antes de qualquer decisão da sua vida, busque Deus. Antes de qualquer decisão, até mesmo de uma conversa. Precisa ter uma conversa mais séria com seu filho, com seu esposo, ou no seu trabalho, ou com um amigo, para pedir um perdão, para dar um conselho. Converse com Deus antes. Senhor, eu sei que, vamos falar de um amigo, eu sei que esse meu amigo não está no caminho certo, mas eu sei que não sou eu que convenço, é o seu Espírito Santo, mas eu gostaria tanto de
de levar uma palavra do Senhor para aquela pessoa. Então não deixa a minha emoção falar, me dá uma palavra do Senhor para eu levar para ele, né, ou para ela. Eu gosto tanto dessa pessoa. Aí você vai buscar na palavra de Deus, na Bíblia, onde fala o posicionamento que aquela pessoa tem que ter diante da palavra. E aí você vai levar o que está escrito e não as suas emoções. Amém? Cuide do que você pensa. Cuide do que você pensa. Os seus pensamentos geram suas palavras. Cuida do que você pensa, cuida dos seus olhos para não julgar. Cuida das palavras que saem da sua boca. Abençoe mais, critique menos. Critique menos. Você não é a quarta pessoa da Trindade. Você não está aqui para julgar. Peça perdão a Deus quando você pecar, quando você cair em erro. Peça ajuda ao Espírito Santo o tempo todo. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Ele está disposto e disponível o tempo todo para te ajudar, para te guiar, para te orientar. Essas atitudes transformará a sua vida com Jesus de uma forma sobrenatural e poderosa. Guarda isso para você. Essas atitudes que eu trouxe agora para você vai mudar a sua vida de uma forma sobrenatural. Amém? Eu creio nisso, porque foi esse posicionamento que mudou a minha vida em Cristo. Amém? É isso que eu desejo para você nesse dia de hoje. Essa live ela vai ficar salva como todas as outras, para que você possa meditar mais uma vez, se assim você sentir no seu coração. E que se você também achar que alguém precisa aprender sobre o que você aprendeu, compartilha, você vai estar sendo uma discípula de Deus. Amém? Vamos orar para o nosso dia de hoje? Feche os seus olhos, curva sua cabeça para que a gente possa orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu me apresento ao Senhor agora, com autoridade de pastora do Senhor. Eu apresento cada filha do Senhor, cada filho que está aqui presente nessa live, Senhor, que teve um tempo disponível a te ouvir, a aprender mais com a palavra do Senhor que nos traz através da Bíblia Sagrada. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe de uma forma poderosa nesse dia de hoje cada um. Que os seus anjos possam conduzir, em nome de Jesus, todos os sentimentos nesse dia de hoje sobre cada um de nós. Espírito Santo de Deus, toca cada um de nós agora em nome de Jesus. Toca no profundo do nosso ser, que possamos sentir a sua presença de forma poderosa. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente seja como a mente de Cristo cada dia mais. Que os nossos olhos sejam bons como os olhos de Jesus. Que os nossos ouvidos, Senhor, sejam bons. Livra-nos, Pai, de toda fofoca, em nome de Jesus. E que a nossa boca, Pai, seja usada para edificar, consolar e exortar a vida de todo aquele que precisar, de todo aquele, Senhor, que o Senhor direcionar para a nossa vida. Entendemos que somos discípulos do Senhor e que somos ajudados por Ti, Pai, mas que também precisamos ajudar todo aquele que nos procurar. Estamos aqui, Senhor, para Te servir e temos muito que aprender com o Senhor. Abrimos o nosso coração ao Senhor nessa manhã e declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Conduza a nossa vida, Pai. Te entregamos todos os nossos sentimentos. Entregamos em Suas mãos, Pai, todos os nossos medos, as nossas ansiedades. Entregamos ao Senhor tudo aquilo que acelera a nossa mente, as nossas dificuldades. Confiamos que o Senhor é um Deus provedor, que o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que nos dá direção, assim como o Senhor deu direção ao teu povo no deserto, Pai. Nós confiamos que é o Senhor quem nos dá a direção da nossa vida. Ensina-nos, meu Deus, em nome de Jesus, cada dia mais,
confiar no Senhor. Pega na nossa mão, Senhor, segura na nossa mão, caminha junto conosco, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos. Esse é o desejo do nosso coração, confiar no Senhor cada dia mais através da Tua palavra que está escrita, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigada. Obrigada a vocês que disponibilizaram esse tempo, demais esse tempo nesse dia de hoje, né? Um tempo precioso, um tempo valoroso, que faz toda a diferença para o nosso dia, não é verdade? Diante de todas as ações e os acontecimentos do dia de hoje, eu tenho certeza que você vai se lembrar do estudo de hoje e o seu posicionamento já começou a mudar, já é diferente. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um dia agradável, um dia abençoado na presença de Deus, que Jesus te conduza. E não se esqueça que o Espírito Santo de Deus, que foi enviado quando Jesus subiu aos céus para cuidar de nós, está do seu lado o tempo todo. Amém? Deus te abençoe. Tchau, até amanhã.